Irmãos, nós estamos meditando nos cultos da noite, estamos meditando em Gênesis no capítulo 29. Hoje nós vamos prosseguir com a nossa exposição dos versículos 15 a 30. Então é Gênesis 29, versículos 15 a 30. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Eu vou fazer aqui na nossa versão revista e atualizada, que é a versão que usamos, Gênesis 29, versículos 15 a 30. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura desse texto. Diz assim: Depois disse Labão a Jacó: Acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava a Raquel, mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Irmãos, nós vimos na semana passada, quando estudamos a primeira parte desse texto, eu apresentei para os irmãos 3 verdades que emanam do texto que acabamos de ler. A primeira delas, nós estudamos, está nos versículos 15 a 20, nós extraímos essa verdade dos versículos 15 a 20, que é a seguinte: a vida pesada tem no amor um gerador de alívio. Nós aprendemos isso na semana passada. A vida pesada tem no amor um gerador de alívio. E falamos sobre isso, nós explicamos os versículos todos, versículo por versículo, caminhamos, conhecendo o significado das palavras e das expressões que foram usadas pelo escritor, e destacamos essa realidade aqui, diante dos irmãos, essa verdade que emana do texto. Hoje nós vamos tentar ver as outras 2 lições que saem desse texto, que estão fundamentadas nas palavras que foram escritas aqui por Moisés, sob a direção, sob a orientação do Espírito Santo. A segunda verdade, a que vamos ver hoje, é a seguinte: a vida pesada pode ser coroada de frustração. Isso, queridos, é uma realidade bíblica, é uma realidade presente aqui. Se nós fôssemos pregadores motivacionais, nós iríamos evitar esse tipo de verdade. Porque essas pregações motivacionais conduzem as pessoas a fechar os olhos para a realidade do que é uma vida num mundo caído.
do que é uma vida num mundo difícil, do que é a vida num mundo que jaz no maligno, do que é a vida num mundo que está permeado aí pelo pecado. Então essas pregações motivacionais, elas são bonitas, mas são apenas contos de fada. Elas não servem para nada, porque elas negam a realidade nua e crua de que nós vivemos num mundo que é um vale de lágrimas. Nós vivemos num mundo em que o pecado habita no coração das pessoas. Nós vivemos num mundo em que a natureza pecaminosa é dominante na alma, na conduta, ditando a conduta dos homens em geral. Essa é a realidade em que nós vivemos. Nós não estamos no céu. E o Senhor não prometeu que estaríamos no céu. Pelo contrário, Ele disse: vocês vão ter aflições no mundo. É assim que é a caminhada aqui. É como Calvino dizia, um vale de lágrimas. Por isso, nós não hesitamos em enunciar essa verdade que brota do texto naturalmente. É uma verdade, conforme eu disse, que diz o seguinte: a vida pesada pode ser coroada de frustração. Você pode ter uma vida dura, um trabalho duro, um casamento difícil, um ministério difícil, estudos difíceis, e no final, você se frustrar. Isso pode acontecer. Nós não podemos enfeitar as coisas e dizer coisinhas bonitas, dizendo que se Deus tem um plano para você, esse plano sempre é maravilhoso, sempre é lindo, sempre é cheio de flores, sempre é cheio de passarinhos coloridos em volta, sempre é cheio de esquilinhos ali, o sol brilhando e os bichinhos correndo pelo parque. Isso não é verdade. Isso é uma imensa mentira. Geralmente, quando dizem Deus tem um plano para você, são os planos mais maravilhosos e lindos que você possa imaginar. E nem sempre isso é verdade. Aliás, na maioria das vezes, não é. O que nós aprendemos no texto que está diante de nós é que uma vida pesada, como foi a vida de Jacó, veremos hoje aqui na sequência, pode ser coroada de frustração. Isso pode acontecer. E isso, e é aqui que entra uma realidade teológica extraordinária. Isso não significa, em hipótese alguma, à luz do texto, que Deus foi desleal. São essas duas coisas que o texto apresenta e que se encontram na história e que se entrelaçam na história de modo surpreendente e de modo maravilhoso. É perceber isso. Ainda que a vida pesada seja coroada de frustração, isso não significa que Deus foi desleal e infiel. Na realidade, a frustração de Jacó era a prova maior de que Deus estava agindo com fidelidade, cumprindo as suas promessas. Acredite se quiser. Mas é isso que a história mostra. É surpreendente a Sagrada Escritura. Ela nos dá uma outra perspectiva. Ela não faz com que nós olhemos para a vida apenas da perspectiva das circunstâncias boas ou más. Ela faz com que nós olhemos para a vida considerando as circunstâncias boas ou más, sim. Não somos ETs, não somos malucos. Nós vivemos as circunstâncias, sofremos os problemas, padecemos diante do mal. Não somos doidos. Mas a palavra de Deus coloca outra perspectiva. Ela faz com que nós olhemos para essas coisas todas e consigamos ver nisso Deus agindo, realizando os seus alvos, realizando os seus planos, concretizando os seus propósitos sublimes, maravilhosos, justos, proveitosos e bons. Isto sim é verdadeiro. Isto sim brota do texto sagrado. Isto sim instrui e nos ajuda a seguir em frente. E há a última verdade, que está consubstanciada nos versículos 28 a 30. Essa última verdade é a seguinte: a vida pesada requer perseverança. Na realidade, essa história é uma história que gera um círculo, porque ela como que nos faz realçar novamente no final a necessidade do amor, para que sigamos em frente. Ela é uma história que parece estar
na forma de um sanduíche. Ela tem na parte de cima uma ênfase numa perseverança amorosa, e ela termina embaixo, no finalzinho, realçando, essa é a estrutura literária da passagem, embaixo, na parte final, ela mais uma vez realça a perseverança amorosa, mostrando que o amor é o combustível da perseverança. Eu só sigo em frente, eu só vou adiante em meio ao suor, à luta, ao trabalho e à dor. Eu só consigo fazer isso se eu tiver amor. Ele é o combustível, ele é o fortificante do homem que tem que enfrentar as lutas, as dificuldades, os problemas e as dores ao longo da vida. Nós vamos ver essas coisas com mais detimento enquanto nós caminhamos pelo texto. Nós vamos agora subir, como eu tenho falado ultimamente, vamos subir na passarela do texto e vamos caminhar sobre ela, conhecendo os detalhes da história. São detalhes interessantes que aparecem aqui e que muitas vezes nos escapam quando nós lemos o texto em português. Não por culpa dos tradutores, porque os tradutores nem sempre têm condições de trazer para a visão das pessoas que leem numa outra língua aquilo que está presente no texto original. Então é necessário que seja feito um trabalho de exposição bíblica, para que nós consigamos resgatar os detalhes literários que têm extrema importância na transmissão da história. Vamos então ver nos versículos 21 a 27, que abrangem aí a história, dizendo que a vida pesada pode ser coroada de frustração. Vamos olhar os versículos 21 a 27 e conhecer os detalhes desse texto. Os irmãos têm que vir comigo, nós vamos caminhar sobre essa passarela, que é o texto. Os irmãos vão me acompanhar. Nós vamos caminhar sobre essa passarela, observando os detalhes do texto e percebendo a grandeza, a beleza da linguagem e notando também aqui a presença da ação de Deus, ainda que haja frustração no final dessa porção que vamos estudar agora, os versículos 21 a 27. Veja aí o versículo 21. Estamos considerando o fato de que a vida pesada pode ser coroada de frustração. Não percamos de vista essa realidade. A vida pesada pode ser coroada de frustração. Vejam o versículo 21. Diz assim: disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Nós temos aqui, nesse versículo, uma nota de impaciência. Jacó está impaciente. E é por isso que aparece aqui um imperativo. Esse imperativo que aparece aqui na nossa tradução é o imperativo presente também no texto hebraico. Jacó está um pouquinho irritado aqui, mostrando impaciência e até uma certa dose de frustração. Ele percebe que o seu tio não está entregando a esposa por quem ele havia trabalhado 7 anos. Então, impaciente, frustrado, ele se aproxima dele e usa essa linguagem, que é uma linguagem forte. Ele diz: dá-me minha mulher. Ou seja, ela já é minha. Isso está fora de discussão. Eu já trabalhei os 7 anos. Dá-me minha mulher. E existe na sequência, é interessante observar isso, nós temos aqui no texto em português, o texto diz: pois já venceu o prazo para que me case com ela. O texto em português é um texto que respeita bastante os nossos escrúpulos, como cristãos que somos, como pessoas que olham para as realidades ligadas à vida sexual com certos cuidados. Estamos certos nisso. Nós estamos certos em sermos extremamente criteriosos e cautelosos no modo como nós nos referimos às realidades ligadas à vida sexual. Temos que ter essa cautela. O mundo lá fora não tem isso. O mundo lá fora faz piadas, faz brincadeiras de duplo sentido. É um mundo que não vê a sexualidade como algo sublime, como algo belo, como algo sacrossanto. Não. Para o mundo lá fora, sexo é barro.
é motivo de piada. A vida sexual, o ato sexual é banalizado, é considerado algo fútil. Piadas são feitas, brincadeiras sujas são feitas com essa temática. Nós não somos assim, nós somos crentes. E crentes como somos, a nossa linguagem é afetada pela nossa fé. A nossa fé não é algo que está no nosso coração e fica lá morta lá dentro, não. A nossa fé tem um desdobramento no mundo fático, no mundo real, no mundo palpável, visível. E uma das formas como a nossa fé se manifesta no mundo da realidade, no mundo das coisas, é através da nossa linguagem. A nossa linguagem é diferente. Nós não falamos palavrões, nós evitamos palavras sujas, palavras feias, nós evitamos. Nós não fazemos brincadeiras de duplo sentido. Nós temos todo um zelo com a linguagem. Por quê? Porque para nós a linguagem é uma dádiva de Deus especial. A linguagem faz com que nós nos equiparemos aos anjos e a Deus. Os animais não falam, as árvores não falam, as pedras não falam. Os homens e mulheres falam, e Deus fala, e os anjos falam. Então a linguagem é um elemento, é um dos fatores que nos iguala, que nos aproxima de Deus. Nós falamos, nós somos seres que usam da linguagem, e isso faz com que a linguagem seja algo especialíssimo aos nossos olhos, à nossa mente. Ela é como que revestida de uma certa majestade, já que é um dos elementos que faz com que nós nos aproximemos daquilo que Deus é. Deus usa a linguagem, os anjos usam a linguagem, nós também usamos. Por isso a linguagem para nós é tão importante, é tão sagrada, é tão séria. Nós medimos nossas palavras, da nossa boca não saem palavras torpes. O nosso modo de falar é bonito, nós falamos bem, nós falamos bonito, nós não dizemos sujidades, não fazemos brincadeiras porcas, não fazemos isso. Porque somos crentes, e é assim que devemos agir. E com base nesses escrúpulos, nesses cuidados, que são corretos, o autor aqui, o tradutor da Bíblia, ele colocou essa expressão, para que me case com ela. Por que ele colocou essa expressão? Porque ele não conseguiu encontrar, no nosso universo semântico, ele não conseguiu encontrar uma expressão que traduzisse exatamente aquilo que Jacó disse. Porque o que Jacó disse foi literalmente o seguinte: dá-me minha mulher para que eu possa ir a ela. O que significa isso? O que significa essa expressão? Dá-me minha mulher para que eu possa ir a ela. Isso também é um eufemismo na língua hebraica. E significa o quê? Para que eu possa ter relações com ela, para que eu possa possuí-la. Existe aqui uma forte conotação sexual nessa passagem. Jacó está dizendo: eu quero me deitar com Raquel. Me dê a minha mulher, porque eu quero ter relações íntimas com ela. É interessante, porque a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela olha para as questões da sexualidade, com todo o cuidado e respeito, ao mesmo tempo ela trata dessa questão com naturalidade, com maturidade. É isso que é lindo na palavra de Deus. Ela é escrupulosa, sim, ela é cuidadosa, ela usa uma linguagem toda respeitosa e usa de eufemismos também, mas ela vê a vida sexual de um casal com naturalidade, não com risadinhas, não com piadinhas tolas de crianças, não, mas com naturalidade madura. E vejam a sequência, nós vamos colhendo esses elementos aqui do texto, é muito interessante observar isso, o modo como a palavra de Deus trata dessas coisas. Vejam o que diz a sequência, versículo 22. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. Notem aqui essa expressão, o texto diz que Labão deu um banquete. Os irmãos devem associar essa realidade, a realidade do banquete, a outros elementos presentes na história, para que os irmãos possam compreender o que aconteceu naquela noite.
e não achar que o texto bíblico está narrando algo absurdo. Alguns podem dizer, como Jacó, naquela noite, não percebeu que a mulher com quem ele passou toda ali a madrugada, não era Raquel? Como ele não percebeu isso? Isso é absurdo, esse texto é uma piada. Ok, então comecem a juntar os pedacinhos presentes aqui ao longo da narrativa. Primeiro, Labão deu um banquete. E o que isso significava? Muita carne e muito vinho. Vamos lá. Hora da festa. Carne. Dá-lhe picanha. E vinho. Jacó come. Jacó bebe. Pouco ou muito? Bebe. Bastante. E notem, começa aqui, é interessante observar isso, é uma sutileza presente no texto, é impressionante como esse escritor é hábil, ele é muito hábil. Começa aqui, presente no texto, a se insinuar algumas sugestões. Começa a se insinuar aqui no texto alguns elementos que começam a nos remeter a um outro episódio. Ao episódio em que ele próprio, de conluio com sua mãe, enganou seu pai. Ele também preparou um banquete para o seu pai. Também fez isso. Ele também deu vinho para o seu pai. Num contexto em que ele quis enganar o seu pai. E o autor bíblico então começa a colocar essas pecinhas, pequenos detalhezinhos espalhados aqui na narrativa, com uma função mnemônica, de fazer com que o leitor, enquanto caminha na leitura, comece a despertar para alguns detalhezinhos. Ele quer sutilmente, sem fazer uma menção direta da passagem em que Jacó enganou seu pai, ele quer fazer pequenas sugestões ao leitor, para que o leitor, como que involuntariamente, comece a traçar um paralelo. Eu me lembro de um outro banquete também, de um cara safado que enganou alguém. E não faz muito tempo que eu li sobre isso aqui no texto. O leitor então começa a perceber essas coisas devagarinho. Então notem, nós temos que lembrar que, além dessa realidade do banquete, é importante observar isso, existia na época o hábito das moças usarem véu. E esse véu era usado durante o noivado, era usado na festa do casamento, e, conforme nós colhemos evidência no próprio livro de Gênesis, esse véu era usado também durante a noite de núpcias. Vamos dizer, mas como isso? Como pode isso? Como pode, durante a noite de núpcias, a mulher usar algo que cobre o seu rosto? Mas isso, ainda que em nossa cultura isso possa parecer absurdo e desconfortável até, em certo sentido, o fato é que o texto de Gênesis mostra que isso acontecia. Se os irmãos olharem, talvez aqui no capítulo 24, no capítulo 24 que vamos olhar agora, talvez isso não fique muito claro. Vejam o capítulo 24, existe aqui uma ênfase no uso do véu, num momento semelhante, num momento de afinidade sexual. No capítulo 24, nos versículos 62 até o 67, notem aqui o que diz o texto. É referente ao casamento de Isaque com Rebeca. Então fala assim: ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo. Perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu
e se cobriu. Isso quando ela se aproxima de Isaac, em vez dela tirar o véu para se revelar a ele, mostrar seu rosto, ela faz o contrário. Ela se cobre. E o texto prossegue dizendo: o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito, e logo em seguida, diz o texto, Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Parece indicar o texto que Rebeca permaneceu usando ali o véu, enquanto todo o restante da história tem aí a sua sequência. Mas isso, os irmãos vão dizer: pastor, dizer isso é dizer mais do que o texto está dizendo. Porque o texto não afirma isso, ainda que a presença do véu aqui seja marcante, seja notável. Correto, concordo plenamente com isso. Mas vejam, se eu afirmar que Rebeca usou o véu durante aquele tempo ali de intimidade com Isaac, eu não estarei não estarei contrariando o que a palavra de Deus diz em outras partes. Porque existe uma outra passagem, ainda em Gênesis, no capítulo 38, que é mais clara em relação a isso. Vejam o capítulo 38. No capítulo 38 é uma situação semelhante, não é de casamento, é de fornicação, mas nessa passagem nós vemos aqui o uso do véu durante o tempo de intimidade entre um homem e uma mulher. É o caso de Judá e Tamar, a sua nora. Judá, sogro de Tamar. Judá tinha por obrigação dar o seu filho mais novo a Tamar para cumprir o levirato. Isso era uma obrigação que ele tinha e ele não fez. Então Tamar, sua nora, o enganou. Vejam como ela agiu. Diz aqui o texto, no capítulo 38, versículo 12. Diz assim: no correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosquiadores de suas ovelhas em Tímina, ele e o seu amigo Ira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viuvez. Ela teve relações com o sogro, e o sogro não percebeu que era ela, porque ela estava coberta com o véu. Depois ela revela a ele: olha, eu estou grávida do dono dessas coisas, e mostra as coisas que ele havia dado como penhor. E então ele percebe que tinha sido enganado. Ou seja, parece que nesse contexto, na cultura daqueles dias, no contexto em que essas histórias acontecem, era comum uma mulher ter relações com um homem usando um véu que cobria o rosto. E parece que isso acontece aqui na história de Jacó também. Lia, participando ali do conluio com seu pai, ela se cobre. E isso, sendo somado à embriaguez e à escuridão da noite e à boa-fé de Jacó, faz com que o engano tenha sucesso, faz com que Labão logre êxito na sua tentativa de enganar o seu sobrinho. Vamos prosseguir aí na sequência.
voltando então agora para o capítulo 29, veja aí o versículo 23. Diz assim: à noite, mais um detalhezinho, estava escuro. À noite, diz o texto, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. É interessante, mais uma vez, a forte conotação sexual desse versículo. Esse versículo diz exatamente assim, literalmente, diz assim: e trouxe sua filha Lia, e a fez ir a ele, e ele foi a ela. Notem como o eufemismo funciona aqui, com uma forte conotação sexual, mais uma vez. E trouxe sua filha Lia, e a fez ir a ele, e ele foi a ela. E por que essa conotação sexual tão forte na passagem? Vamos dizer, pastor Marcos, isso aqui é uma passagem erótica. Porque tem muita conotação sexual nesses textos aqui, nesses versículos todos. Por que isso? Muito simples. Isso tem que ser assim, porque o texto quer mostrar que Jacó realmente consumou o ato. E por que é necessário que o texto mostre que Jacó consumou o ato? É necessário que o texto mostre que Jacó consumou o ato para afirmar que ele realmente se casou. Criou-se um vínculo conjugal. O casamento se consumou. Ele se casou mesmo. Não havia como escapar dessa realidade. E por que isso é tão importante? Porque é importante que o autor bíblico destaque que o casamento se consumou. É aqui, irmãos, que entra a realidade teológica. Deus havia dito a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. E ele disse a Jacó: eu vou fazer, a bênção de Abraão será sua, eu vou fazer de você uma grande nação, a sua descendência será grande. Então, o que está acontecendo aqui, ainda que seja marcado pelo engano, pelo conluio, pela fraude, nós vemos que isso vai desembocar numa imensa frustração. Ainda assim, o que nós vemos aqui por trás dessa história, nos bastidores dessa história, é Deus agindo. Deus agindo para que Jacó tenha uma mulher legítima. E essa mulher legítima lhe conceda filhos legítimos. E assim a promessa de Deus feita a Abraão, feita a Isaac, feita a Jacó, caminhe no tempo e vá se concretizando aos poucos. Nós podemos dizer, mas como pode Deus usar coisas assim? Como pode Deus usar conluios desse tipo? Como pode Deus usar enganos assim para concretizar seus planos? E aí, nós entramos no quarto escuro da teologia. Ai, não é bom andar. Não entre nisso. Conselho que eu dou para vocês. Não entre nesse labirinto. Não entre. Só diga, Deus faz. E Ele é justo e santo. Amém. Só. E saia correndo do quarto. Não entre aí dentro. Não entre nesse quarto escuro. Não entre nesse labirinto, por uma razão muito simples. O próprio Deus não nos revela como Ele faz isso. Como Ele pode? Ele tem planos santíssimos. O seu caráter é imaculado, não há mancha em Deus. A sua glória de santidade ultrapassa o fulgor do sol, da lua e de todas as estrelas. Não há mancha em Deus. Mas Ele realiza os seus planos no meio dessas coisas, em meio a complôs horríveis, em meio a enganos, a fraudes, a mentiras, a frustrações. Ele vai realizando os seus planos. E nós olhamos e dizemos: Senhor, como o Senhor pode fazer isso? Nós perguntamos isso, a nossa natureza curiosa, cheia de admiração em face de coisas tão intrigantes. Nós paramos diante disso, olhamos para isso, percebemos essa realidade presente num texto como esse, e paramos perplexos diante disso e questionamos: como o Senhor pode fazer isso? Mas temos que parar aí. Não podemos tentar entrar nesse quarto escuro e tentar desvendar esse mistério.
porque a Bíblia não desvenda. E nós vamos acabar fazendo afirmações heréticas. E vamos acabar talvez nos revoltando contra Deus, sem compreender os seus caminhos. Então o que temos que fazer? Olhar para isso e dizer: Senhor, eu não entendo isso. Eu não entendo. Mas eu sei que o Senhor é bom, justo e santo. Como o Senhor realiza isso? Eu não sei, mas louvado seja o seu nome. Amém. Isso é viver intelectualmente pela fé. Eu não tenho que só viver historicamente pela fé. Eu tenho que viver intelectualmente pela fé. Quando eu não entendo, então eu digo: eu creio, porque a palavra de Deus diz. Vamos seguir em frente. Vejam na sequência como nós podemos perceber a ação de Deus nos bastidores, ainda que o seu nome não seja mencionado nenhuma vez aqui. Veja o que diz o versículo 24, diz assim, é um parênteses aqui na minha Bíblia, um break na história, na sequência da narrativa. Diz assim: para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Por que isso é importante na narrativa? Bem, quando nós seguimos na história, nós aprendemos que essas duas mulheres, Lia e Zilpa, foram os veículos que Deus usou para que viessem à luz 8 patriarcas da nação de Israel. Então nós começamos a perceber Deus cumprindo sua promessa. Ele deu Lia a Jacó e Zilpa. E essas duas mulheres foram os veículos por meio dos quais 8 patriarcas da nação nasceram. Vou dizer o nome deles aqui: Rúben, filho de Lia; Simeão, filho de Lia; Levi, filho de Lia; Judá, de onde veio o Salvador, filho de Lia. Notem, Deus realizando seus planos, formando a nação, trazendo à luz o ancestral do Salvador, por meio dessa fraude. Vejam a sequência aqui dos nomes: Gade, filho de Zilpa; Azer, filho de Zilpa; Issacar, filho de Lia novamente; e Zebulon, filho de Lia, de novo. 8 patriarcas decorrentes dessa relação de Jacó com Lia e Zilpa. E aí o parênteses acaba. E nós seguimos o versículo 25. E veja o que acontece. Começa a frustração. Começa a frustração agora. É o trabalho árduo que é coroado com frustração, mas que não anula a fidelidade de Deus e a realização dos seus planos. Vejam o que diz o 25. Ao amanhecer, viu que era Lia. Aqui, quando nós lemos o texto, é curioso, nós lemos o texto até com uma certa apatia, porque o texto não apela para os nossos sentimentos aqui. O texto diz apenas: ao amanhecer viu que era Lia. O texto parece meio frio aqui. Mas não é assim no texto original. No texto original, o autor bíblico, ele usa um recurso que mais tarde os cineastas começaram a usar. É o foco. É a focalização de uma cena. Quando nós assistimos um filme e o produtor ou o diretor, sei lá o que, ele quer destacar um detalhe de uma cena, ele faz com que a câmera focalize especificamente aquilo. Ou o rosto de alguém, ou a mão de alguém se aproximando de uma arma, alguma coisa assim. Nós ficamos ali, será que ele vai pegar ou não vai? Então esse recurso de focalizar um detalhe é algo que os cineastas usam. E isso foi inventado por Moisés. Moisés inventou o cinema. Ele inventou o cinema falado. É o cinema literário. Na realidade, o que o texto diz aqui é algo interessante que nós vemos em outras partes da narrativa. É um recurso comum na narrativa hebraica. Ele diz o seguinte: ao amanhecer, ele diz: vejam
É assim que está no texto hebraico. Ao amanhecer, vejam, era Lia. É assim que é o texto hebraico. Ele mexe com a gente, ele nos convida para dentro da história. Ele faz com que nós entremos na tenda. Na leitura do texto hebraico, você entra na tenda dos dois. E então o autor, o narrador, ele aponta. Ele fala, veja, amanheceu, veja. Quem é? É Lia. Finalmente ela parece que tirou o véu. Surpresa. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? É um pesadelo isso aqui. O que aconteceu? O que eu fiz? Eu consumei um casamento. Eu consumei um casamento. E não era Raquel. Eu trabalhei 7 anos. Como eu não percebi? Como você não percebeu? Simples. Um pouco de vinho. Escuridão. O véu. O disfarce. A boa fé. Lembra do seu pai? Lembra do seu pai? Lembra? A boa fé, o vinho, a escuridão, ele era cego. Lembra? Foi isso. Gostoso esse remédio? É gostoso? Sirva-se do remédio que você já deu para alguém. Agora é sua vez. Irmãos, o texto não afirma essas coisas, mas o autor sutilmente faz com que nós nos lembremos do que Jacó fez. É como se houvesse embutido aqui na narrativa, é interessante isso. É como se houvesse embutido na narrativa mais uma lição doutrinária. E que lição doutrinária seria essa? Nós já aprendemos, apesar das frustrações, Deus continua sendo fiel, leal, realizando os seus planos. Não há dúvida disso. Mas há mais uma lição doutrinária que parece estar presente aqui. E a lição doutrinária parece ser a seguinte: olha, muitas vezes Deus corrige os seus servos, aqueles homens que Ele escolheu, fazendo com que eles provem do seu próprio remédio. Isso gera temor, ou deve gerar temor. Muitas vezes, Deus corrige os seus servos, Deus corrige as pessoas que Ele escolheu para serem seus instrumentos, Ele as corrige, fazendo com que elas provem do próprio remédio. Deus disse a Davi: você possuiu a mulher do seu amigo. Pois bem, sabe o que vai acontecer na sua casa? Alguém de dentro da sua casa vai possuir as suas mulheres. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso acontecer. Só que você fez em oculto, não é? Você fez às escondidas. Eu vou fazer isso debaixo da luz do sol. Alguém da sua casa vai possuir as suas mulheres em plena luz do dia, aos olhos de todos. Você vai beber do seu próprio remédio. Deus faz isso. É uma lição dura, mas é uma lição presente aqui, sutilmente presente aqui. Não é uma lição claramente presente aqui, nem é o objetivo central da passagem dizer isso, mas é uma lição sutilmente presente aqui, mostrando essas coisas para nós, a fim de que nós tenhamos temor e tremor, porque Deus pode nos disciplinar de forma irônica. A ironia é pecado, então reclame com Ele. Porque Deus pode nos disciplinar de forma irônica. Você vai provar do remédio que você preparou para os outros. Eu vou corrigir você, fazendo com que você experimente o que você fez outros experimentarem. Tenham temor do Senhor. Tenham temor do Senhor, porque Ele é severo na sua disciplina em relação às pessoas que Ele quer usar, às pessoas que Ele ama. Alguém pode imaginar aqui nesse momento, no versículo 25, quando isso acontece, ao amanhecer viu que era Lia,
Alguém pode imaginar, mas Lia não fala nada na história. Perceberam como ela não fala nada? O que vocês acham? Ela não sabia de nada? Piada, né? Claro que ela sabia. Claro que ela sabia. Lia está em acordo com o seu pai. E aqui existe mais uma questão, um paralelo aqui. Jacó estava em conluio com sua mãe. Agora Lia está em conluio com seu pai. E existe até, curioso, existe um midrash, é um comentário sobre esse texto aqui, do judaico. É um midrash chamado Gênesis Rabá, no capítulo 70, no parágrafo 19, que diz o seguinte, que pergunta, como justificar a participação de Lia nesse assunto, nessa matéria? Como ela agiu nessa matéria? Qual foi o comportamento dela dentro dessa história toda? E a resposta é a seguinte: Lia apenas seguiu o exemplo de Jacó, quando ele enganou seu pai. Por quê? Porque quando Jacó, ou quando Isaac, chamou Esaú, qual foi a resposta de Jacó? Eis-me aqui, meu pai, sou eu. E o midrash prossegue, da mesma forma, naquela noite, quando Jacó chamou Raquel, em meio ali aos amores, Lia respondeu, sou eu, eis-me aqui. Exatamente, conforme diz o midrash, não sabemos se isso aconteceu mesmo, mas o midrash diz isso. Diz, olha, o que Lia fez foi exatamente o que Jacó fez com seu pai. Ela imitou ser sua irmã e se apresentou como sendo Raquel naquela noite. O texto prossegue, a frustração vem. O texto diz, que é isso que me fizeste? Jacó quer uma explicação, ele está indignado. E Labão responde, na sequência, o texto diz, Jacó narra aqui o que ele fez, não te servi eu por amor de Raquel, porque pois me enganaste. Ele quer uma explicação, ele exige uma explicação, qual é o motivo, qual é o propósito da fraude. E vem a resposta de Labão, não se faz assim em nossa terra. Ele aqui mitiga a sua culpa, apelando para o costume do seu povo. E é interessante aqui, porque pode haver aqui uma nota de ironia por parte de Labão. Ele diz, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. O que pode estar acontecendo aqui é o seguinte, além de Labão tentar mitigar a sua culpa, dizendo, olha, nosso costume não é esse, isso não me culpe tanto assim, porque nesta terra nós temos um costume diferente, nós não damos a mais nova antes da primogênita, é um costume nosso. Ele então mitiga a culpa dizendo isso, mas talvez exista aqui também uma ironia. Talvez ele esteja dizendo o seguinte, olha, nós não somos como o seu povo, aqui nós respeitamos os primogênitos, aqui os primogênitos são respeitados. De onde você veio, parece que não é bem assim, não é verdade? Mas aqui não. Aqui nós respeitamos. Então Jacó está apanhando muito. Jacó está apanhando demais nessa história. Ele está sofrendo com a ironia, com a decepção, com a frustração. E vejam o que vem na sequência. O que vem na sequência, Labão é muito esperto. E vejam o que ele faz. Ele diz assim, decorrida a semana desta, ou seja, depois da festa de 7 dias, a festa vai durar 7 dias, depois que passar os 7 dias, dar-te-emos também a outra. Ou seja, o que ele apresenta aqui é uma proposta que Jacó não pode recusar. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, você não vai ter que trabalhar mais 7 anos e eu vou dá-la para você.
Então não se preocupe, porque não vai haver mais engano nem fraude. Você vai recebê-la já. Vai passar apenas a semana de festas. Você vai se alegrar aí, né? Finja bastante. Durante 7 dias, é a festa. No final da festa de 7 dias, então entregamos a outra. Então já está garantido. Labão garantiu que daria a filha antes dele trabalhar, para obter um sim. Ele tinha que obter um sim, era importante para Labão obter um sim. E disse: você recebe a mais nova, sem ter que trabalhar, mas depois você trabalha mais 7 anos. E aí, você perfaz o direito a ela realmente tendo trabalhado e tendo pago aí a sua dívida pela noiva. Nós vamos fazer desse jeito. Jacó não teve opção. Ele não tinha como dizer não, porque ele amava a sua querida Raquel. Ele a amava. E com isso, Labão obteve 2 vantagens. Primeiro, ele casou as 2 filhas. Acredite, isso é uma grande coisa. Pode acreditar. Ele casou 2 filhas de uma vez. Quem dera. Quando eu fizesse isso, um casamento só para as 2, isso ia ser uma bênção para mim, ia ser muito mais econômico. 2 de uma vez. Ele obteve essa vantagem. E conseguiu um servo, um trabalhador extremamente dedicado por mais 7 anos. Esse homem é muito esperto. Ele é um rato, esse Labão. Esse Labão é um rato. Ele premeditou tudo e ele conseguiu tudo. Ele sabia, Jacó não vai negar. Se eu disser trabalhe primeiro e eu te dou a outra, ele vai negar. Não, você vai me enganar de novo. Eu já perdi a confiança dele. Mas eu vou conquistar o sim dele por meio disso. Acabou a semana de festas, eu já te dou a Raquel. E você me deve mais 7 anos de trabalho. Com isso ele ganhou os 2 casamentos, as 2 filhas casadas e mais 7 anos de trabalho de um homem extremamente dedicado. Notem algo interessante aqui. Observe. Versículo 27. Dar-te-emos também a outra. Por que ele disse dar-te-emos e não dar-te-ei? Por quê? Qual a razão disso? A possibilidade muito real aqui, presente inclusive, levantada inclusive pela Mishnah que eu mencionei anteriormente, é a de que Labão não planejou tudo aquilo sozinho. Ele planejou tudo aquilo, além de estar de acordo com sua filha, ele planejou aquilo com os homens do lugar também. Os anciãos do lugar aprovaram tudo. Labão obteve uma aprovação prévia dos homens do lugar. Ele não saiu como um enganador. Ele teve a participação das autoridades do local para fazer o que ele fez. É um rato ou não é? É um rato. Ele disse: no final da semana, nós, eu, as autoridades da cidade, os anciãos, nós te damos a outra também. Então vocês estão em acordo? Desculpe ser um espertalhão. Você sabe como é, você também é um espertalhão. E então, o trecho termina com esse elemento de frustração. A vida pesada de Jacó, coroada com frustração. E é assim muitas vezes. É assim. Um ministério pastoral pode ser marcado por muito empenho, muito sofrimento, muita luta, e depois de tudo, frustração. Um trabalho missionário pode ser longo, trabalhoso, difícil,
muitos anos, como Jeremias. E no final de tudo, frustração. Um casamento, meu Deus, como isso é verdade. Pode ser marcado por tantas lutas, tantas tentativas, tantas conversas, tantas buscas, tantos cursos, tantos conselhos. E no final de tudo, a frustração. Uma vida profissional, uma vida acadêmica, tantas áreas da vida podem ser marcadas por tanto suor, tanto sofrimento, noites em claro, empenho, dedicação, gastos elevados. E no final de tudo, frustração. Podemos criar nossos filhos, Senhor. Podemos criar nossos filhos com tanto empenho, lutas, noites em claro, gastos elevadíssimos, conselhos, trabalho, tudo. E no final de tudo, frustração. Pastor, prega um sermão motivacional. O senhor não vai encher a igreja com essa conversa, não. A palavra de Deus mostra isso, queridos. Temos que chorar, sim. Amanhece o dia. E olhamos à nossa volta e vejam. Era Lia. Frustração. De onde então vem o nosso consolo? De onde então vem a nossa alegria? De onde então vem a nossa força para continuar? A nossa força, a nossa alegria, a nossa motivação para continuar vem da seguinte realidade presente aqui no texto. Em meio a tudo isso, em meio a todas essas frustrações, em meio à manhã cinzenta da frustração que revela aquilo que não queríamos ver, em meio a isso tudo, Deus está fazendo o seu plano maravilhoso caminhar. Eu não entendo, Senhor, mas Ele está. Isso é viver pela fé. Ele está fazendo o seu plano prosseguir, caminhar e se concretizar maravilhosamente na história. Lia terá filhos, Zilpa terá filhos, Raquel terá filhos, Bila terá filhos, e essas pessoas todas, esses homens todos vão iniciar uma grande nação, e por meio dessa nação toda a terra será abençoada, porque dessa nação procederá bênção e salvação para toda a humanidade. Jacó não sabia disso. Ele olha para Lia ali do seu lado naquela manhã fatídica e se lamenta e reclama e requer seus direitos. Está frustrado. Mas por trás daquilo tudo estava a mão soberana de Deus realizando seus propósitos salvadores, santos, justos e bons. Isto sim é teologia motivacional. Isto sim. Eu sei que eu tenho um Deus no céu que me ama. Eu olho na manhã cinzenta para as minhas frustrações, o meu casamento, meus filhos, meu ministério, meu trabalho. Quantas frustrações. Não foi como eu esperava, não foi como eu queria que tivesse sido, mas eu sei, Deus, na sua infinita sabedoria e graça, atuando de modo misterioso, está usando tudo isso para realizar os seus santos propósitos. Eu não sei quais são, mas louvado seja o Senhor pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor pela manhã alegre de Raquel, mas louvado seja o Senhor também pela manhã cinzenta de Lia. Vamos orar ao nosso Deus.
pedindo para que Ele nos ensine essas coisas. Ó Deus Santo, como é bom conhecer a Tua palavra. Ó Deus Santo, como ela nos instrui, nos ensina, nos ajuda. Ó Deus Santo, que seríamos sem ela? Como caminharíamos? Como leríamos o universo que nos cerca? Com que lentes interpretaríamos tantas coisas? Ó Deus, obrigado. Porque sabemos sim, nós não enganamos a nós mesmos, não mentimos para nós mesmos, sabemos que o que há reservado para nós neste mundo de trevas, muitas vezes é a frustração. Mas sabemos também, ó doce verdade, sabemos também, ó realidade consoladora, sabemos que o Senhor realiza o seu plano santo, maravilhoso, perfeito, sempre, mesmo em meio às nossas frustrações e até mesmo usando as nossas frustrações. Obrigado, Santo Deus. Louvado seja o Senhor sempre, por todas as manhãs de decepção e as manhãs de alegria. Louvado seja o seu nome sempre, por todas elas. Obrigado porque tudo o que acontece nessa história mostra, ó Deus, o seu plano de trazer um dia o Salvador ao mundo. Abençoa, ó Deus, todos que estão aqui, para que, lendo essa história, vejam de que modo o Senhor trabalhou para trazer o Messias ao mundo e creiam nele e sejam salvos. Em nome dele, o Senhor Jesus, oramos. Amém.